dia a todos, aqui quem fala é a Andréia, estou aqui com o Felipe Tâmega para a nossa conversa mensal sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo. E hoje eu queria começar esse papo contando para todo mundo que esses calls estão sendo disponibilizados no site da Itaú Asset no modelo de podcast mensal. E nesse mês a gente inicia a coleta de impressões de quem está nos ouvindo com uma pesquisa super rápida, cujo link pode ser encontrado no site logo abaixo dos podcasts e no perfil do YouTube na legenda. Para quem não segue ainda o perfil da Itaú Asset no LinkedIn, eu queria deixar aqui essa recomendação. Através do perfil, a gente está mandando ao longo do mês uma série de atualizações do cenário e impactos de mercado. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo jóia. Bom, a gente está aqui novamente esse mês para o Papo Mensal e eu queria começar de novo tentando entender com você um pouco do contexto das trade wars e os impactos, né? E nesse mês o cenário parece um pouco mais positivo depois da reaproximação dos Estados Unidos e da China que aconteceu lá na reunião do G20. O que eu queria ver com você, o que você está vendo por trás desse pano de fundo e o que isso significa no cenário de crescimento global? Tá. Bom, acho que, primeiramente, bom dia a todos então, que estão nos ouvindo. De fato, acho que o grande tema, né, no cenário internacional continua sendo, né, a guerra comercial, né? E acho que a gente teve, de fato, aí no último mês, né, até nas últimas uma semana e meia, aí, alguns desenvolvimentos importantes, né, nesse tema. Isso porque, né, no final de semana passado a gente teve a reunião do G20, né, realizada em Osaka, lá no Japão, onde se decidiu por uma trégua, né, entre Estados Unidos e China, né. A gente, até aquele momento, o que a gente estava vendo era primeiro, uma belicosidade muito grande, né, de ambos os lados, né, assim, o tema parecia escalar, né. E a gente não... e todo mundo, né, o mercado todo esperava, né, exatamente o encontro ali entre o Trump e o Xi, né, no sábado à noite, para poder entender, né, quais seriam os próximos passos, né, se a gente teria ou não, né, uma reabertura das negociações entre os dois países, que foi o que aconteceu, né? Então, de fato, foi positivo, né? E eu acho que foi positivo, mas acho que já estava, de certa maneira, esperado, né? Acho que porque ele foi de certa maneira, não foi muito além disso, não foi muito além de abrir as negociações nesse quesito, porque todas as tarifas que já foram impostas se mantiveram, né? Elas continuam, então, os produtos continuam sendo taxados, né? E não há ainda, né, até esse momento, nenhuma perspectiva, né, de reversão dessas tarifas por enquanto, né? Então, foi positivo, né, porque mostra uma sinalização, né? Mas ainda a gente não tem ainda uma clareza muito grande de quando essa incerteza, né, vai sair do radar, né? A impressão que nós continuamos a ter, né, é de que essa é uma incerteza que veio para ficar, né, durante mais tempo. Eu particularmente acho que a gente vai conviver com ela até pelo menos as eleições americanas do final do ano que vem, né? Então a gente ainda tem muito tempo de incerteza, infelizmente, pela frente aí no radar. Acho que tem que acho que se teve alguma surpresa, né, realmente positiva aqui no G20, acho que foi com relação à Huawei, né? A gente tem que lembrar que a guerra comercial está se desenrolando, né, em paralelo, né, e de certa maneira ligada, né, a uma guerra tecnológica, né, digamos um tech war também, né? E um dos principais pontos dessa guerra tecnológica tem sido exatamente a dominação aí da tecnologia 5G, né? Onde empresas chinesas, né, em especial a Huawei, tem tido uma proeminência grande, né? Os Estados Unidos acusam, né, a empresa de espionagem, né, pro governo chinês e tal. Obviamente a gente não sabe até que ponto isso
de fato isso tem fundamento, ou se é apenas, né, um meio, né, de atacar a empresa, mas o fato é que a empresa vem sofrendo muito com as sanções, e uma das coisas que o Trump, né, surpreendentemente liberou foram exatamente as sanções que ele havia imposto às empresas americanas de vender, né, componentes para a Huawei. Então, acho que isso foi um desenvolvimento positivo, que eu acho que diminuiu um pouco a tensão, né? Não, de novo, longe de resolver o problema, mas diminuiu um pouco a tensão e abriu aí esse espaço para que as negociações na outra guerra, né? Aí sim na guerra comercial, possam ser reabertas, né? Então, acho que agora a gente tem que monitorar, né, para ver como vai ser daqui para frente. Bom, acho que eu falei bastante aqui da guerra comercial, mas eu acho que falei bastante porque realmente é importante que a gente entenda, né, em que ponto nós estamos, né, nessa guerra. Mas acho que mais importante do que isso é a gente entender as consequências do que essa guerra comercial já está tendo sobre a economia mundial, né, e como isso, né, a gente vai chegar aqui no Brasil daqui a pouco, né, mas como isso bate aqui sobre a nossa economia também. O que a gente já está vendo, né, na economia mundial é uma desaceleração bastante grande, né, da parte industrial, né? Isso já foi verdade no primeiro trimestre desse ano, né? E isso continua sendo verdade no segundo trimestre de 2019, né? Mesmo agora, né, em junho, né, no final de junho, agora o começo de julho, né, quando a gente olha os PMIs, né, que são indicadores antecedentes da atividade industrial, praticamente todos os PMIs desaceleraram na margem, né? Isso é muito verdade no Sudeste Asiático, né? Na Ásia como um todo, né? Isso é muito verdade também na Europa, né? Mas isso é verdade em vários outros países também ao redor do globo, e aqui no Brasil não tem sido muito diferente, tá? Então, a gente já está vendo essa desaceleração acontecer. E você acha que, você falou dos PMIs, isso acho que é relevante, né? Porque no momento que saíram os PMIs, a gente começou a ver também, em paralelo, uma sinalização de vários bancos centrais e políticos em vários países do mundo sinalizarem algum tipo de estímulo de diversas formas de política monetária. Você acha que isso tudo está junto, está ligado? Como é que você está enxergando? Não, sem dúvida. Assim, eu acho que o movimento todo que a gente está vendo do ponto de vista monetário, né, que eu acho que tem, né, ganhado muita manchete, né, recentemente, ele vai exatamente, ele é um contraponto, né, essa desaceleração que a gente já está observando e, de certa maneira, né, em alguns casos, como o caso americano aqui, né, de certa maneira até uma coisa um pouco proativa, né, do Banco Central americano, que já está sinalizando queda de taxa de juros, mesmo antes da atividade como um todo desacelerar mais. Né? Então, é um pouco a ideia de que, como eu já sei que essa incerteza, né, que está pairando sobre a economia mundial, ela vai bater sobre a minha economia, no caso americana, né, eu já comecei a sinalizar, né, proativamente que eu vou cortar juros, né, para contrarrestar esse efeito negativo que já está acontecendo e que lá na frente vai desacelerar. Né? Eu acho que só que a gente deve lembrar, né, eu acho que um ponto importante aqui, né, é que esses estímulos todos, né, e a verdade é que não tem só estímulo monetário, né, eu acho que os Estados Unidos é um caso onde você só tem estímulo monetário, mas em várias outras economias a gente tem muito estímulo fiscal também acontecendo. Né? Isso é verdade na Europa, isso é verdade na China, né, por exemplo, né? Então, assim, a verdade é que a gente está num mundo de muitos estímulos. Né? E por que isso é importante que a gente ressaltar? Porque, apesar da gente estar vendo muita desaceleração na parte industrial, né, esses estímulos todos eles têm mantido, né, até o momento, e provavelmente vão continuar mantendo o PIB de serviços, né, relativamente aquecido. Né? Então, a gente não tem visto o consumo desacelerar na mesma magnitude que a gente tem visto a parte industrial, né, se desacelerar. Né? Então, de certa maneira, a gente está vivendo um mundo agora onde você tem uma divergência entre esses indicadores.
né? E o ponto que eu gostaria de fazer aqui é que, apesar da gente ter claro, né, alguma desaceleração aí por conta da parte industrial, provavelmente essa desaceleração vai ser muito menor do que o que parece na primeira vista. Porque quando saírem os dados de PIB, né, onde a gente vai ter uma ideia melhor, né, do que está acontecendo com a parte de serviços, né, que é o grande componente dos PIBs, né, em escala global, né, como eles provavelmente terão desacelerado muito menos, né, o PIB vai ter caído muito menos do que parece. Né, e eu acho que isso vai dar uma sensação, né, que de um cenário, como você mencionou na sua pergunta, assim, um pouco mais benigno, né, onde você tem muito estímulo, né, tem muita liquidez, né, e ao mesmo tempo, apesar dos indicadores industriais, a economia mundial não está desacelerando tanto assim, ou seja, aquele risco de recessão iminente, assim, ele não é tão grande quanto parece, né, os mais alarmistas têm tentado vender. Né? É claro que a gente ainda tem que ver, né, qual o tamanho, né, do estrago, né, dessa incerteza sobre a parte de manufatura, né, e a gente tem que ver o quão efetivos, né, e quão duradouros vão ser todos esses suportes, assim, do ponto de vista fiscal e monetário daqui para frente. Mas a minha impressão é que a economia mundial não deve se desacelerar tanto. E, de fato, a gente está arrumando para um mundo que tende a ser um pouco mais benigno, ou pelo menos neutro, né? Neutro para benigno aí no curto prazo. Não, legal. É um cenário diferente que está se construindo, mais positivo, né? Se a gente for trazendo agora a conversa para o Brasil, que você antecipou aqui no começo, a gente está vendo as evoluções na aprovação da reforma da Previdência, que já estavam no cenário. Enfim, você já tinha sinalizado essa expectativa há algum tempo, acho que isso tudo estava já meio que precificado, né? A pergunta que sobra aqui é que se essa mudança no ambiente internacional, né, que você comentou agora, era o contexto que faltava para o Banco Central efetivamente começar o ciclo de queda de juros. Não sei, para quem não acompanhou, é legal lembrar que a equipe de economia da Itaú Asset revisou a expectativa de corte de juros aí, ao longo do ano, saindo de um cenário de 3 cortes de 25 bips para um cenário de 3 cortes de 50 bips, com a Selic fechando em 5%. Então, a pergunta que sobra é quando que começa o ciclo? Será que agora, nesse ambiente internacional, a gente já está mais perto? Eu acho que sim, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, eu diria sem dúvida, tá? Então, deixa eu falar primeiro sobre a primeira parte da sua pergunta, né? Que é sobre o cenário externo, né? E como isso influencia o nosso Banco Central aqui. De fato, esse ambiente, né, de queda de juros, né, lá fora, né, ele tende a ajudar, né, o nosso call aqui de queda de juros também no Brasil. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, né, que política monetária ela é também digamos, um exercício, né, relativo. Né? Se todo mundo cai juros e você... Né, e aqui a gente fica com juros parados, né, significa que, relativamente, a gente está apertando a política monetária. Né? Então, o fato, por exemplo, né, se a gente pegar já o próximo Copom, tá, só para ser mais concreto aqui, né, o fato de que o Fed, né, o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, vai provavelmente cortar juros exatamente na data do Copom, né, do próximo Copom, dia 31 de julho, né, vai colocar uma pressão enorme, né, para que o nosso Banco Central também já inicie o seu ciclo de corte. Tá? Dito isso, né, a gente não pode esquecer que é também o que a gente já vem falando aqui há algum tempo, né, que, na verdade, o nosso cenário doméstico ele tem sido muito favorável, né, a corte de juros. Por quê? Porque a atividade está muito fraca e a inflação está muito baixa. Né? E aí a gente já fazia esse exercício lá desde o começo do ano, né, quando a gente colocou, né, esse cenário de 3,25, né, na nossa conta, né, que exatamente assim, quando a gente projetava, né, o próprio modelo do Banco Central, né, nos Copons à frente, né, agora, né, nessa próxima reunião, seria o momento em que o modelo do Banco Central já começaria a mostrar uma
queda de juros, né, uma possibilidade de queda de juros muito grande, né? Isso já é verdade por toda a comunicação, né, que foi feita recentemente, né, tanto no comunicado, né, e na ata do último Copom, quanto no relatório de inflação que saiu recentemente, né? Se a gente olhar ali com cuidado, né, os números que estão saindo do modelo, ele já indica, né, naquela ocasião, já indicava, né, algo como 100, a nossa conta 110 bases assim, de queda de juros, né? Por quê? Porque você colocava a expectativa de juros no momento, né, que eram 75 bases de queda, né, e ainda assim a inflação do ano que vem ficava abaixo da meta, né, em 3,9, né? Então isso, e a partir de agora, né, o modelo vai melhorar ainda mais, né, porque a dinâmica do modelo vai ser muito favorável, né, aqui esse espaço aí que eu mencionei de algo como 110 bases, ele vai se ampliar, né, não só nesse Copom, mas nos Copons subsequentes. E é por isso que a gente revisou o nosso call, né, de 3,25 para 3,50, né? Lembrando que, só um parênteses aqui, né, acho que eu cheguei a mencionar isso em outras ocasiões, mas assim, o nosso modelo aqui sempre deu algo como entre 100 e 150 bases, né, de queda, né? A gente mantinha, né, os 75 bases, né, desde lá do início, né, do ano, muito por conta de questões assim, relativas ao câmbio. A gente não sabia muito como o câmbio iria se comportar, né, perante uma queda adicional de juros e tal. E a verdade é que agora a gente já tem uma queda, né, bastante grande, já precificada no mercado, e, no entanto, o câmbio está muito bem comportado, né? Então, isso nos dá segurança para exatamente apostar em uma queda de juros um pouco mais agressiva por baixo do Banco Central. Daí, né, o momento, né, dessa nossa revisão aqui para 3,50. Agora, você me perguntou também quando esse ciclo começaria. 31 de julho, tá? Acho que para mim está muito claro, né? A gente acredita que a reforma, eu acho que você também mencionou isso no início da sua pergunta, né? Que a reforma da Previdência vai ser aprovada até lá, né, na Câmara, né? Hoje a gente tem, né, a possível aprovação, a possível e provável aprovação da reforma na comissão especial, né? Isso abriria tempo, aí, quase 2 semanas, né, para que ela fosse aprovada também em plenário na Câmara, né? Isso antes do recesso. Né? E aí o Senado ficaria ali provavelmente para setembro, né? A tramitação começaria ali 2 de agosto, né? E a possível votação no Senado ficaria ali para meados de setembro, no nosso entendimento, né? Então isso também reforçaria esse ambiente, né, positivo, né, para o Banco Central cortar juros agora no final de julho, né? Então a gente está bem confiante, tá, no cenário. É claro que a gente tem que monitorar bastante aí os riscos políticos, né? Política é bem menos... Já é muito difícil a gente acertar qualquer variável macro, né? Quando a gente coloca a política no meio, fica ainda mais difícil. E a gente sabe como é que funciona, né? A política tem o seu próprio caminho, né? A sua própria dinâmica, né? Então, assim, às vezes parece que está tudo perdido, né? Trava tudo e negociações são feitas e, de repente, as coisas começam a andar muito rapidamente, né? Eu acho que esses últimos dias têm sido bastante exemplos bem bons disso, né? Às vezes para tudo e, de repente, tem algumas reuniões e destrava e a coisa começa a andar. Então, a gente continua, claro, confiante dessa aprovação, mas a gente tem que monitorar os riscos políticos que nunca são pequenos, né? É só bom reforçar que esse nosso call de queda de juros maior, né, do que a gente tinha antes, obviamente tem alguns impactos aqui no nosso cenário. Legal. Né? E o principal deles é sobre atividade, né? Então, a gente havia revisado, né, recentemente o nosso PIB para 2,7%, né? Com essa queda de juros, a gente volta para 3%. Tá? Então, tá bom. A gente tem hoje, né, um cenário de atividade para o ano que vem, né, que já passa a ser significativamente melhor, né, do que o mercado tem também. Né? O mercado hoje, eu acho que já trabalha ali entre 1,5 e 2, né? Se a gente olhar ali uma mediana qualificada, né, já estaria mais ou menos
nesse espaço aí, e a gente mantém o 3%, né, que a gente acha que o ano que vem vai ser bem melhor do ponto de vista de crescimento. Tá? Só queria reforçar isso, que Não, acho que é muito ótimo importante. que você lembrou. Tem um impacto direto da política monetária depois de implementada em relação ao crescimento, aí você já está antecipando isso, atualizando o cenário. Isso. Tá bom, muito obrigada a todos. Em nome da Itaú Asset, eu agradeço ao tempo de todos que se conectaram e deixo o lembrete que esses calls estão disponíveis no modelo de podcast no site da Itaú Asset e que as atualizações ao longo do mês a gente vai fazer através do perfil da Itaú Asset no LinkedIn. Sigam por lá. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia.